Aline, tudo bem? Que prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, Georgia. Imagina, é um prazer enorme ter a oportunidade de conversar com você e ter a sua carreira compartilhada como arquiteta, com 10 anos de experiência e uma carreira toda voltada aí para o mundo corporativo. Me conte como foi a escolha por esse curso. Na verdade, uma das coisas que eu gostava de fazer na adolescência era visitar casas que estavam à venda, apartamentos que estavam à venda, e quando eu visitava, né, com a minha mãe, com meu pai, às vezes, não era nem para comprar, mas era um passeio interessante, eu ficava imaginando onde eu colocaria um sofá, como que seria meu quarto, se ficou legal aquela porta ali, por que a porta estava ali. Eu sempre gostei muito de mexer com a criatividade, com coisas diferentes. No momento de escolher a faculdade, eu entendi que ali seria um desafio para a minha criatividade, porque eu estaria trabalhando com uma coisa muito concreta, né? Construção, e como trazer a criatividade para isso, né? Então, foi meio que alguma das coisas que me conduziram para esse caminho. Quando você entrou no curso oficialmente, o que aconteceu? Como é que foi passar por esses 5 anos de arquitetura e urbanismo? O curso foi completamente, assim, teve muita coisa que não me assustou, mas que me surpreendeu, às vezes, de uma maneira negativa e positiva, porque, assim, era completamente diferente do que eu esperava, né? Eu entrei achando que eu não me daria muito bem, até porque eu não sei desenhar. Você pediu para eu desenhar uma casinha à mão, eu não sei, né? E eu sempre achei que, nossa, as pessoas que amam desenhar, que sabem desenhar, vão, né, deslanchar. E eu comecei a perceber que não. O curso, ele é um curso extremamente trabalhoso e muito diverso. Eu vi, durante 5 anos de curso, muita gente desistindo. Então, quando eu comecei, começaram 5 classes, né? E quando eu me formei, formaram 2. O que, assim, existe um alto nível de desistência. Eu comecei a me questionar o porquê. E, na verdade, você começa a ver, porque é um curso diverso. Não por exemplo, você pensa num curso de medicina, ele é extremamente trabalhoso, ele exige demais que você fique estudando 100% e etc. Engenharia também. A arquitetura, ela exige o estudo para algumas matérias, aliás, para todas, mas assim, você tem prova, semana de prova, mas ela tem trabalhos muito grandes, né? Muito que exigem demais, como fazer projeto. Todo semestre eu tinha que fazer um projeto, e cada projeto tinha um tema. E além do projeto, eu tinha que fazer a maquete. Mas enquanto eu estou fazendo o projeto para entregar amanhã, no outro dia eu tenho uma prova de estrutura. Então, assim, você está fazendo trabalho, mas você também está estudando e você está fazendo prova. Então, é um curso que tem diversas vertentes de estudo, né? Desde do cálculo estrutural que você tem que entender, até entendimento de elétrica e hidráulica, porque você precisa saber o básico, e para isso também tem cálculo, e tem fórmulas, e tem diversas coisas. E o outro lado que é projetar, e para você projetar você precisa ler, você precisa pegar referências, e fazer maquete, você tem que ter habilidade manual. Então, assim, é um curso meio que completo. E eu acredito que isso acaba, ao longo do tempo, afastando as pessoas que realmente não gostam daquilo que vão fazer, o propósito da arquitetura em si. Você começou a falar de algumas áreas que eu estava estudando sobre arquitetura para conversar com você, e são áreas até diferentes do que eu achei na pesquisa, ou seja, mais ampla ainda, porque eu vi a arquitetura de interiores que você falou, arquitetura industrial, arquitetura verde, edificação e construção, luminotécnica, paisagismo e ambiente, restauração, né? Especialista em restauração, Isso. Urbanismo. Então, eu vi grandes possibilidades aí. Inclusive, eu estou com um livro aqui de carreiras e fala aqui do arquiteto muito essa especialidade que ele tem, como ele pode ser amplo nas suas áreas de interesse. Como é que você escolheu para qual caminho dentro da arquitetura você iria? Eu não tomei essa decisão de bate-pronto quando eu me formei. Até por uma decisão interna minha, que eu queria experimentar o mundo profissional como uma profissional formada e entender
o que eu faria, de fato, para que lado eu iria. Tanto que se eu tivesse me formado e feito uma pós-graduação logo em seguida, eu teria ido para uma pós-graduação muito mais voltada para projeto, né, de projetar casas, e hoje não é o que eu faço, gosto, mas não é o meu foco. Porque o mundo corporativo foi me direcionando algumas coisas e apresentando coisas que eu achava interessante. A minha busca por uma pós-graduação em gestão de economia criativa veio principalmente pelo fato de eu estar inserida no cenário corporativo, dentro de um mercado da construção civil que é extremamente conservador, e eu me questionar que a arquitetura, sendo uma das economias criativas, né? A gente fala de música, cinema, enfim, a arquitetura também como que ela está inserida nesse cenário tão conservador e não consegue fazer nada. Então, a minha busca por essa pós-graduação foi tentar trazer inovação, de alguma maneira, para esse setor. Né? Então, eu trabalho na construção civil incorporadora, já há quase 10 anos, há 10 anos já. Hoje tenho a oportunidade de trazer algumas ações, né, algumas iniciativas de inovação dentro desse mercado, né, que é tão tradicional. O jovem, quando ele está fazendo o processo de coaching, ele fica muito preocupado com a questão do mercado de trabalho. É uma das coisas que eles mais questionam. E realmente eles ficam preocupados em virtude, será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou ganhar dinheiro? Existe um investimento, caso vá para faculdades particulares. Eu fiz uma pesquisa e vi que as mensalidades elas variam bastante, mas muito mesmo, conforme a faculdade. Estamos falando aí de R$600 até R$4.000 por mês. Então, dependendo da região, dependendo da faculdade, dependendo do quadro de professores, de mestres, doutores que tem, enfim, tem uma série de variáveis, por isso o jovem é importante que ele pesquise bastante a grade curricular e visite mesmo as faculdades, mas tem uma preocupação enorme com o mercado de trabalho. Quando você saiu da faculdade, como é que foi a busca pelo mercado de trabalho? Bom, o mercado corporativo de incorporadoras e construtoras, ele está aberto para estagiários. Então, assim, o melhor dos mundos é você já neste momento, por meio de diversos programas, até mesmo dentro da faculdade, você tem essa possibilidade de programas de estágio, de busca ativa, etc. Você conseguir já começar a entrar nesse meio. E, assim, a sua postura como profissional, mesmo sendo estagiário, vai começar a desenhar o seu caminho dentro do mercado corporativo, porque ele é minúsculo, independente de qual mercado você trabalha. Então, todas as suas ações, todo o seu networking é muito importante desde quando você é estagiário. Não use a desculpa de que você é um estagiário. Então, assim, eu fazia estágio, eu estudava à noite, trabalhava das 8 até as 18, 7 horas estava na faculdade, saía às 11h30, meia-noite, tinha que fazer projeto à noite. Eu criei um senso de responsabilidade, de não faltar, de estar presente, de estar ali, disponível, mostrando o meu comprometimento. Fui criando essa história e você começa a perceber, desde o começo, as pessoas começam a te indicar. Quando perguntam de você, as pessoas falam sim, pode contar. Então, assim, existe muito mais a questão de postura, que aí independe da faculdade, do quanto você tem de excelência na faculdade, né? E mais da sua conduta, da sua postura como pessoa e comprometimento. Então, o mercado de trabalho, ele é difícil para quem não consegue construir esse networking e esse seu histórico de uma maneira profissional e correta, né? Independente do seu perfil, você pode ter um perfil que não é muito de social, mas assim, você entrega, você faz, você tem outras qualidades importantes para o mercado, né? Então, ter esse cuidado desde o início. Quais são as competências, habilidades que é importante o profissional ter para ter sucesso nessa carreira como arquiteto? Principalmente no mundo corporativo, que é algo que você conhece muito bem. Resiliência. Por quê? Né?
é muito não, é muito retrabalho, é muito vamos começar do zero novamente, e você não pode perder a mesma vontade de fazer acontecer. Você tem que se moldar, tem que ir mudando e se ajustando. Especificamente para o mercado de arquitetura, né? Quando a gente, independente se você trabalhar no escritório ou numa incorporadora, você está trabalhando para pessoas, com pessoas. Né? Eu trabalho numa incorporadora que faz prédios que as pessoas compram e a gente está lidando com sonhos, né? O arquiteto que trabalha no escritório está projetando o sonho daquela pessoa. É um investimento que vai além do financeiro, é um investimento sentimental, emocional, né? Aquilo. Então, eu sempre brinco, a faculdade de arquitetura tinha que ter uma grade ou alguma coisa relacionada à psicologia, ou comportamento humano, até tem antropologia, etc., mas para que você, de fato, entenda o que o cliente quer. Quanto mais a gente conseguir entender isso, melhor serão as entregas e o trabalho, e menos retrabalho vai existir. Então, acho que a resiliência e essa preocupação em entender, né, o que você está entregando, seus clientes internos também dentro da empresa é muito importante. A comunicação, você saber ouvir, né? Pegar um briefing direito, né? Você quer o que você precisa, o que eu preciso te entregar. Isso é muito importante. Aline, compartilha conosco como é a rotina, o seu dia a dia profissional, na sua posição atual. Ela não é solitária. A gente está sempre com pessoas de outras áreas, né? Então, os arquitetos junto com engenheiros, junto com a parte até de financeiro, tentando entender custos. Existe um processo, né? Então, assim, são reuniões, você acaba tendo análise de terrenos, análise de um projeto que começou a ser desenvolvido, porque acabamos sendo guardiões desse projeto, né? Temos um briefing, direcionamos o que vai ser esse produto para aquele terreno, encomendamos isso com um escritório de fora, precisamos coordenar isso. Então, assim, nós somos clientes, mas também somos desenvolvedores. Acaba sendo um misto. Eu contrato, mas eu analiso com o olhar de arquiteto, com aquele conhecimento, e deixo esse projeto nos moldes do que a incorporadora quer entregar, né? Então, a gente acaba sendo um pouco de tudo. Eu não estou projetando, eu não estou na linha de frente projetando, eu contrato um escritório de arquitetura para fazer esses projetos, mas eu estou coordenando todas essas tarefas e identificando se está saindo do briefing que a gente elaborou, que foi combinado dentro da incorporadora. Então, a gente acaba sendo um pouco cliente e desenvolvedor. Como é manter esse equilíbrio entre a vida pessoal, entre a vida profissional? E aí eu vou te perguntar, porque você hoje é uma profissional já de muito tempo, com muita experiência, que é mãe, então tem outros papéis importantes aí. Como é que é conciliar essa vida pessoal e profissional? Quando você entende prioridades, você consegue fazer alguma ginástica, né? Então, assim, por exemplo, tem dias que é mais tranquilo, que você mas vai ter um lançamento, tem uma apresentação muito importante para ser feita, algum investidor que quer entender esse novo projeto que vocês estão fazendo. Você vai trabalhar, vai entregar, e é aquela questão da postura que eu falei lá atrás, né? De você estar disponível, comprometido com aquilo que você está fazendo. Então, a partir do momento que você entende as prioridades, você consegue ter uma vida equilibrada, né? Você consegue saber até que momento você precisa ir hoje, não preciso avançar demais, porque trabalho, se você continuar fazendo, todo dia tem, né? Ainda bem, porque se não tiver, não tem a vaga. Você precisa entender essas prioridades, né? Desligar a chavinha quando tem que desligar, e quando necessário, que acontece em qualquer mercado, você está lá disponível para a empresa, fazendo acontecer, etc. Outra coisa que o jovem pergunta e também precisa saber quando ele vai entrevistar os profissionais, quais são os desafios dessa profissão? Porque nós sabemos que por mais que você ame a arquitetura, por mais que a escolha tenha sido algo que foi realmente o que você queria fazer, sempre tem os desafios no dia a dia. Quais seriam esses desafios que o jovem precisa se preparar? O desapego, porque querendo ou não, você está projetando para alguém.
quando a gente projeta para a gente faz do nosso jeito, a gente idealiza e aquilo tá lindo, e aí você põe na mesa, vai vir pessoas e vamos mudar isso, não quero isso, e muitas vezes vai meio que contra aquilo que você pensou. Então, trabalhar essa questão de desapego no sentido de que você está projetando para alguém e você tem que entregar o melhor para aquela pessoa, para aquele cliente, né? E saber direcionar quando alguma coisa sai fora até mesmo do que ele precisa, do que ele encomendou, do que ele está pedindo, né? Então, não adianta nada eu falar, eu quero projetar um prédio voltado para o segmento econômico, e aí começa a se projetar e vem o cliente que encomendou isso, né? A incorporadora, como eu falei, nós somos cliente desenvolvedor dentro de uma incorporadora, vem novos negócios e fala assim, não, mas eu queria colocar uma fachada assim, assim, assim. Não, mas se nós começarmos a trabalhar uma fachada diferenciada, a gente muda o produto do segmento econômico, sai do brief. Então, eu diria, o desapego de saber que você está projetando para alguém e como entender a necessidade desse alguém para, caso ele fuja dela, você consiga voltar, né, de redirecioná-lo. E como é que você enxerga o futuro dessa profissão? Eu acho que a parte operacional, que também é uma parte gostosa de desenhar, né? Antigamente você fazia tudo à mão, aí depois veio o CAD. Essa parte operacional, que é muito importante, ela vai ficar mais fácil por conta das ferramentas que surgem hoje no mercado. Você consegue mostrar com muito mais facilidade o que você está projetando, como você está projetando e com muito mais rapidez. Então, essa parte de tecnologia é uma realidade e vai ajudar muito no mercado. Por outro lado, eu entendo que você vai ter muita gente dizendo o que faz, às vezes até sem ser arquiteto, etc. E para você se destacar, o que eu digo quanto mais tech, mais humano você tem que ser. Então, essa parte conceitual, a parte do entender o comportamento do cliente, é o que vai destacar os profissionais do mercado, porque ferramenta todo mundo faz. Se alguém pegar um tutorial no YouTube, vai saber fazer um SketchUp ou fazer um projeto, mas o que entregar, conceito, entender, enfim, eu entendo que a tecnologia vai ajudar nesse sentido, pode atrapalhar alguns profissionais, porque vão surgir pessoas que vão vender muito mais barato e fazer por muito menos, mas o conceito ainda vai ser muito importante, o entendimento do humano centrado, do comportamento vai ser o diferencial. Qual é o conselho, que dica você dá para aquele jovem que hoje está pensando em arquitetura e urbanismo como uma possibilidade de carreira? Tem que gostar disso, né? Você tem que entender se você gosta desse mundo. Eu pesquisaria em relação esses caminhos que a arquitetura tem, porque às vezes você pode se encontrar numa coisa que você nem sabia que existia. Saber um pouco antes pode até te auxiliar aonde fazer estágio, o que procurar. A questão de procurar estágio mesmo, logo no início, viver esse mundo, construir seu networking desde o início e trabalhar com a tecnologia a seu favor. Como? Usando ela para facilitar essa parte operacional, mas estudar demais, ler muito, pegar muitas referências, ter muitas trocas com várias pessoas, isso é muito importante, porque a arquitetura é uma economia criativa, e muitos dizem que criatividade é um dom. Na verdade, não é, todo mundo pode ser criativo. Existe um livro, gostaria muito de lembrar o nome do autor, vou tentar lembrar, mas eu adoro, que o livro se chama De Onde Vêm as Boas Ideias. E, em resumo, ele diz que, na verdade, as boas ideias, elas vêm de colisão de diversas ideias. Então, para você ser criativo, na verdade, você tem que conversar, pegar a ideia que estava na cabeça da outra pessoa, ouvir aquela conversa, ver aquela referência. Isso tudo são ideias que você vai absorvendo e daí surge a boa ideia, né? Que nada mais é do que a criatividade. Então, assim, a criatividade não é um dom, ela precisa ser exercitada. Você precisa de conceito, referência, estudo, conversa, trocas e experiências. Isso que eu falaria para esse jovem que busca a arquitetura. E qual é o seu propósito com a arquitetura? O meu propósito atualmente é trazer inovação desse mercado tão tradicional
que tem como um dos pilares a arquitetura, que é uma profissão que eu sou apaixonada, gosto muito, porque a gente entrega sonhos, é muito necessário, o arquiteto é necessário para o mundo, porque todo mundo precisa de uma moradia, de um lugar para trabalhar, de lazer, de espaços públicos e abertos e etc. E tudo isso tem um planejamento por trás que pode ser que quase ninguém saiba, mas sempre tem alguém planejando, alguém desenhando, alguém pensando como que vai ser o banco, por que a árvore está atrás do banco para ter sombra, por que a iluminação está naquela altura, tudo isso vem de uma análise muito mais profunda. Mesmo sabendo que o mercado hoje em dia não dá tanta credibilidade para o arquiteto na hora de contratar, de fazer algum projeto, etc. Que você leve muita inovação, muita criatividade para esse mercado, que o seu propósito aí ganhe o mundo, com toda essa paixão que você tem pela arquitetura. E que os novos arquitetos tenham essa mesma vontade de fazer acontecer de uma maneira diferente. Tomara. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo enorme para você. Tchau, tchau.